Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Douglas de História do Colégio Estadual Bonaventura e hoje nós vamos estar tratando aqui desse pequeno vídeo a questão da reforma e da contra-reforma religiosa, tá? Nós vamos iniciar nossa aula hoje, lembrando que é um trechinho, né? Nós vamos ter aí os textos adicionais, nós vamos ter, né, a explicação na nossa aula, mas aqui eu quero deixar um trechinho aqui para vocês estarem revendo, estar trabalhando aí com esse tema, ok? Então nós vamos começar falando aí da Igreja Católica, tá? Nós colocamos aqui o Vaticano, né, o principal representante da Igreja Católica desde sempre é o Papa, e como nós vimos aí em aulas anteriores, a Igreja Católica durante o período aí da Idade Média tinha um poder, vamos dizer assim, na Europa, quase que universal, né? Então a Igreja ela tomava decisões, ela interferia, tinha uma interferência aí nas questões religiosas, questões políticas, questões econômicas, né? A Igreja Católica tinha o seu próprio exército, né? E o que vai acontecer? No decorrer da Idade Média, nós vamos perceber que a igreja vai acabar perdendo um pouco desse poder, né? Em função de vários fatores. Nós podemos citar, né, a questão do Renascimento, né, o Renascimento cultural, artístico, a questão do pensamento humanista, né, o humanismo, certo? Então nós vamos ver a questão do heliocentrismo, onde a Terra deixa de ser o centro do universo, o Sol passa a ser o centro do universo. Então nós vamos ver que a questão da ciência, da política, vão surgir novas ideias, tá? Com esse surgimento de novas ideias, vai surgir também a questão, vamos se dizer assim, do absolutismo, a questão do nacionalismo, né? Onde o rei passa a ter um pouquinho mais poder, né? Ele vai formar seu próprio exército, ele vai se fortalecer, vai ter o surgimento também de uma nova classe, no caso a burguesia, que passa a ter um valor e uma relevância fundamental nesse período também do seu surgimento. Com todos esses acontecimentos e outras questões, vão surgir aí questionamentos no que se refere ao poder da igreja e ao poder do Papa, tá? Bom, por outro lado, dentro aí da própria igreja, vão surgir alguns questionamentos. Nós podemos estar iniciando, estar citando aqui nessa questão desse questionamento, o Martinho Lutero. Tá? Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica, professor, né? Seguia aí os pensamentos de Santo Agostinho, né? Ele era um católico agostiniano, e ele vai o que? Ele vai vir com novas ideias no sentido de reformar, né? De reformar a Igreja Católica. Tá? Existiam algumas questões dentro da igreja que Martinho Lutero, na verdade, ele não concordava. Então a gente pode falar aí a venda de indulgências, né? Onde, segundo alguns historiadores, existia até o balcão de negócio, onde os fiéis chegavam e iam comprar sua salvação. Tá? Eles pagavam pela sua salvação, ou seja, eles pagavam pela salvação de uma determinada alma, tá? Que de repente sairia lá do purgatório e ia para o paraíso. Então você pagava por isso. Martinho Lutero era contra essa ideia, essa prática, né? Que a igreja praticava. Outra coisa que ele era contra também era a venda de relíquias sagradas, né? Então os fiéis eles compravam relíquias como se fossem sagradas. Vamos dar um exemplo, a coroa de espinho de Jesus. Então, de repente, a igreja vendia lá um espinho, dizendo que aquele espinho era sagrado e etc e tal. E, em função disso, arrecadava muito dinheiro. E Martinho Lutero vai ser contra, não só isso, com uma série de fatores, né? Martinho Lutero falava também o seguinte, que não pode ter um intermediário,
entre o cristão e Deus, né? Não tinha que ter santo, porque a Igreja Católica tem santo A, B, C, santo para tudo. E Martinho Lutero, ele acreditava que não havia necessidade. O fiel poderia ter contato com Deus, pedir a sua salvação, sem um intermediário, né? Por essas questões, Martinho Lutero vai ser perseguido pela Igreja Católica e ele vai fundar aí a sua própria igreja, que é a questão do luteranismo, né? Então ele vai ser o primeiro, né, com essa questão da reforma, de reformar a Igreja Católica, e vai fundar a sua própria igreja. Após, no caso aí, Martinho Lutero, nós vamos ter também o movimento que vai surgir aí na Suíça, na Europa também, né, de João Calvino. Vai diferenciar um pouco em algumas questões de Martinho Lutero, e uma dessas diferenças, né, é que Lutero vai falar o seguinte, que você consegue a salvação através da fé. João Calvino, ele vai acrescentar mais, né? Ele vai falar o seguinte, olha, você consegue a salvação através do trabalho, tá? E do lucro, do enriquecimento. Quer dizer, se você trabalhar, se você enriquecer, você praticamente está garantindo a sua salvação. Isso vai ser um ponto importante na religião de Calvino, porque ele vai atrair aí a burguesia. Como a burguesia que estava em ascensão, tá? Através do comércio, pensa nessa questão do lucro, pensa nessa questão da riqueza, claro que uma religião que pregue isso, que pregue o lucro, que pregue a riqueza, vai agradar aos burgueses, tá? Então nós já temos aí o surgimento de duas igrejas, o luteranismo e o calvinismo. Logo em seguida, nós vamos ver, ou paralelamente, no mesmo período, nós vamos ver também o surgimento aí da igreja anglicana, que é chamado de reforma anglicana, tá? Essa igreja vai ser fundada por Henrique VIII. O que vai acontecer? Henrique VIII, ele queria um herdeiro, como na Idade Média é de fundamental importância por uma questão de tradição, de honra, né? Ter um herdeiro homem que vai dar continuidade no seu reino e etc e tal. E isso era de fundamental importância para o rei, ter um herdeiro homem. Coisa que tanto, e aí a gente fala, tanto Henrique como a Catarina de Aragão, né, eles não conseguiram. Em função disso, o Henrique culpava a sua mulher, né, que o fato deles não terem filho homem era culpa dela. E ele queria se separar. Ele queria anular seu casamento com Catarina de Aragão, e o Papa vai negar. O Papa vai recusar esse anulamento de casamento. Em função disso, Henrique VIII vai fundar sua nova igreja, que vai ser o anglicanismo, né? Então vai haver aí a separação da Inglaterra, né, no que se refere à religião, se separando da Igreja Católica e fundando aí sua nova religião, que é o anglicanismo. Então nós vamos ver nesse movimento de reforma o surgimento do calvinismo, luteranismo e anglicanismo, tá? Bom, a igreja não vai ficar quieta, ela não vai aceitar esse movimento, perdendo fiéis, né? E vendo aí o crescimento dessas outras igrejas, dessas outras tendências dentro da religião. O que a igreja vai fazer? A igreja vai chamar seus representantes, bispo, o papa, né? E os representantes que fazem parte da cúpula lá da igreja, eles vão se reunir na cidade de Trento, aí vem o concílio de Trento, e eles vão tentar reestruturar a igreja católica. Tá? Só que nessa reestruturação eles vão fazer pequenas mudanças, vão manter a maior parte do que eles já vinham mantendo, pregando, com algumas alterações, no sentido de ampliar, né, o número de fiéis, tá? No que se refere à Igreja Católica, e contra-atacar e atacar também
essas novas tendências religiosas, essas igrejas protestantes. A partir daí eles vão criar seminários que vão preparar melhor os padres, né, ou os seus representantes na maneira de tratar do assunto, né, de uma forma diferenciada, onde possa atrair mais fiéis. Vai surgir também a questão da expansão, né, e da procura por novos cristãos. Então a gente vai ver a Companhia de Jesus que vai surgir aí e que vai para a América, vai para o Novo Mundo, né? Nesse sentido, com o objetivo de cristianizar, com o objetivo de evangelizar os índios, os africanos, tá? E ganhar o maior número de adeptos para a religião católica. Vai haver perseguição de ambos os lados, né? Nós vamos ver aí que os católicos vão perseguir protestantes, protestantes vão perseguir católicos e outros. Então, a gente, durante esse período aí de reforma e contra-reforma, nós vamos estar vendo aí essa briga, né? Vamos se dizer assim, entre as igrejas no sentido de querer ampliar, tá, a sua influência no mundo religioso. Tá? Nós vamos ter aí os textos complementares durante as nossas aulas e os debates que nós vamos fazer. E eu espero que esse trechinho, esse pequeno vídeo aqui, possa contribuir de alguma forma aí com vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima aula, tá ok?